Olá pessoal, meu nome é Gabriele Camargo, eu estou no último ano de licenciatura em Física, faço parte do programa Residência Pedagógica da Universidade Estadual de Maringá e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre estudo dos gases, alguns conceitos iniciais. E para isso eu vou estar utilizando o simulador PhET Colorado, então bora lá! Aqui na aba do simulador, a gente pode ver esse seguinte esquema. Bom, aqui a gente tem um medidor de temperatura, o termômetro, que pode estar em Kelvin ou em Celsius, vamos deixar em Kelvin, que é a unidade do Sistema Internacional. Aqui a gente tem um medidor de pressão, que a gente tem a possibilidade de abrir o nosso refratário, Esse aqui é o nosso refratário, então. Aqui a gente tem a possibilidade de diminuir, e de aumentar ele. E aqui a gente tem a possibilidade de inserir as partículas. As partículas azul, elas são as pesadas e as vermelhas são as leves. A gente tem também a possibilidade de aquecer o nosso sistema, então aqui aumentar a temperatura ou baixar a temperatura desse sistema. Então vamos aqui, o que eu quero conversar com vocês? A minha ideia é falar sobre transformações. E o que são essas transformações? As transformações elas são qualquer processos que mude uma ou mais variáveis de estado. E no caso do gás a gente tem 3 variáveis de estado: o volume, a pressão e a temperatura. Então vamos aqui começar inserindo um tanto de partículas. Aí, 50 partículas. É um bom número. Por que eu vou colocar 50 partículas, nem menos, nem mais? A ideia aqui é trabalhar com o gás ideal. E para que as leis desse gás elas sejam obedecidas, uma das preposições é que esse gás ele é rarefeito. Ou seja, as partículas desse gás elas interagem pouco entre si, Elas colidem pouco entre si. Então, por isso aqui que esse número menor aqui, elas colidem aqui, não tem muita interação entre elas. Colocado essas partículas aqui no nosso sistema, a gente já pode ver um número aparecendo aqui na pressão e um certo número de temperatura. Vamos começar entendendo o que é a pressão. No caso do gás, a pressão está diretamente relacionada com a quantidade de vezes que essas partículas elas vão se chocar com a parede do refratário aqui. Vamos colocar aqui um contador de colisões. Nesse momento, com o sistema desse jeito, a gente tem 31 colisões na parede, num tempo de 10 picos por segundo. E a nossa pressão está 5 atm. Se a gente aumenta, o choque dessas partículas aqui com a parede, a nossa pressão aumentou. Vamos ver agora as nossas colisões. Agora, a nossa colisão é 47. Ou seja, a pressão, é essa relação da quantidade de vezes que essas partículas elas vão se chocar com a parede do refratário. A temperatura, ela está relacionada com a energia cinética dessas partículas. Então, quando a gente aquece esse sistema, a gente tem um aumento na energia cinética dessas partículas e, consequentemente, elas ficam mais agitadas e a temperatura aumenta. Em relação ao volume, que é a outra variável de estado do gás, a gente tem aqui um volume menor e um volume maior. Vamos agora entender a relação entre essas 3 variáveis quando uma delas é constante. Vamos ver aqui. Que a gente vai para outra aba do simulador. Tá. Então vamos adicionar partículas aqui no nosso sistema. Vamos adicionar de novo. Vamos adicionar 50 partículas de novo. Que a gente viu que apareceu, o caso da pressão e da temperatura aqui de novo. Tá, vamos colocar primeiro, inicialmente, o volume como sendo constante. O que vai acontecer nesse sistema, então, se eu aumentar a temperatura dele? Se eu aumento a temperatura, lembra lá que a temperatura está ligada com a energia cinética dessas moléculas elas vão se agitar mais e, consequentemente, elas vão se chocar mais com a parede do refratário. Então, vai aumentar a pressão.
Essa energia produzida, né, desse choque, desse aumento da energia cinética, ele vai ser produzido para aumentar a própria energia interna desse sistema que a gente está trabalhando. Então, esse sistema ele não vai ser capaz de realizar trabalho, porque o volume dele está constante, então toda essa energia cinética que está sendo produzida, ela vai se concentrar em aumentar a energia interna desse próprio gás. Então, a gente pode ver, né, que quando o volume ele fica constante, se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a nossa pressão, pode olhar aqui no termômetro, né, e no medidor de pressão. E o mesmo acontece se a gente esfria esse sistema. Se a gente esfria esse sistema, a nossa temperatura cai e, consequentemente, a nossa pressão também cai. Vamos ver agora o que acontece se a nossa pressão ela for constante. Se a gente aumentar a temperatura, esse sistema agora ele se expande. Por que isso acontece? Bom, porque agora essa energia interna que é produzida por a agitação dessas moléculas, né, da energia cinética dessas partículas, ela é produzida e pode realizar trabalho agora. Então, o trabalho realizado é o de aumentar, né, o sistema aqui, ó, se a gente aquece, aumenta o nosso refratário. E o mesmo acontece se a gente esfria. Se a gente esfria, o nosso refratário ele se comprime. Então, a gente tem que, né, a pressão constante, se a gente aumenta a pressão, a gente também tem um volume aumentando. Se a gente tem pressão constante e a gente aquece o nosso sistema, aumenta a temperatura, o nosso volume também aumenta. Se a gente diminui a nossa temperatura, o nosso volume também diminui. E vamos ver agora, né, a nossa última relação, temperatura constante. O que acontece com a temperatura constante? Então, a gente tem aqui uma temperatura de 1002 Kelvin. Agora, a gente tem a possibilidade de variar. Então, se a gente diminui o nosso volume, fiquem de olho na pressão aqui, ó. Se a gente diminui o nosso volume, a pressão aumenta. Se a gente aumenta o nosso volume, a nossa pressão ela diminui. Isso acontece porque com um volume maior, é mais difícil das partículas se chocarem com a parede. Quando a gente tem um volume menor, as partículas elas se chocam mais rapidamente com a parede, né, aumentando essas colisões e aumentando a pressão. Então aqui, né, por essa relação de temperatura constante, a gente pode ver que a pressão e o volume eles são inversamente proporcionais. Quando a gente aumenta o volume, a nossa pressão ela diminui. E quando a gente diminui o nosso volume, a nossa pressão ela aumenta. Certo? E aí aqui, né, vocês podem colocar mais partículas e observar essas relações. Aqui também tem a possibilidade de colocar as colisões aqui na parede, saber quanto está chocando, né, para você saber a relação disso com a pressão. Tem como você adicionar as partículas leves também, ó, as partículas leves elas se movimentam muito mais rapidamente. E aí tem toda essa possibilidade de você ficar aqui brincando com esse sistema, né, e entendendo essas relações de volume, né, colocando aqui volume constante, temperatura constante e pressão constante. Então, pessoal, era essas relações que eu queria passar para vocês. Então, o que foi visto? Se o volume ele for constante, a temperatura e a pressão aumentam, né? Se a pressão ela for constante, a temperatura aumenta e o volume também. E se a temperatura for constante, a pressão aumenta e o volume diminui. E dessa relação, né, da temperatura constante, a gente pode tirar que a pressão e o volume eles são inversamente proporcionais. Ou seja, se a pressão aumenta, o volume diminui. E, né, como dica de conteúdo, eu queria deixar para vocês aí como funciona o motor de um carro, vídeo do Manual do Mundo, onde vocês vão poder ver, né, aplicações disso que a gente acabou de ver. O motor ele funciona com base no que a gente acabou de estudar, nessas relações de temperatura, pressão e volume em relação a um gás. Então é um vídeo bem legal e eu deixo aí como dica para vocês
verem uma aplicação desse conteúdo visto aqui. Então é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.